Bora lá então. Então hoje a gente vai falar sobre middlewares. Middlewares no Fast API, no Express, né? Fast API do Python, Express, a biblioteca do JavaScript, e eu vou falar um pouquinho sobre middlewares também no .NET, porque acho que é o melhor jeito de entender indo na seara do .NET, porque eles têm isso bem específico, sabe? Tipo, tem até alguns diagramas na própria plataforma da Microsoft, beleza? Então, vamos partir para o vídeo? Bora. Tá, boa. Eu vou querer começar com algo simples aqui. Tipo, vamos... Eu sei que eu deveria falar sobre o que é uma API, né? Mas eu vou falar aqui uma REST API rapidamente. Que é o quê? É uma Application Program Interface, né? Que vai seguir, tipo, alguns princípios de design do REST Architecture Style. Que é, tipo, basicamente, como que você criaria suas APIs. Como que elas interagiriam com seus dados. E como ela modificaria os seus dados ou pegaria os dados. Então, seria mais ou menos essa vibe. Então, é como que é no caso aqui seria Representational State Transfer. E aí seria um conjunto de regras e guia de como você constrói uma API web. É isso, basicamente. Um post, um put, um get, um delete, nesse nível, beleza? Um patch. Boa. Não vou entrar nesse detalhe hoje, eu sei que eu tenho que falar sobre isso depois, mas não vai ser hoje, beleza? Acho que seria bom eu ligar a lâmpada aqui, não, a luz, porque parece que tá escuro, né? Tá bom. Arrumei a lâmpada, né? A luz aqui, eu acho que vai dar pra mim ver melhor. Boa, fechou. Então vamos meter essa missão aqui, que é basicamente o middlewares no .NET, beleza? Como é que vamos fazer aqui? O que seria uma middleware, né? Uma middleware é um software montado em uma pipeline de aplicativo para manipular solicitações e respostas. Cada componente escolhe se deseja passar a solicitação para o próximo componente no pipeline. E ele também pode executar o trabalho antes e depois do próximo componente no pipeline. Tá, parece um pouco abstrato aqui, né? Mas basicamente é o seguinte. A gente tem um request, tá bom? Por exemplo, sei lá, a gente tem aqui o... Opa, vamos colocar aqui primeiro a caneta, né? Eu acho que faz sentido. Por exemplo, a gente primeiro tem o quê? A gente vai ter o computadorzinho e tal aqui que você vai estar usando... Beleza? E aí você que vai estar usando, né? Então, um busto aqui, sei lá. Não sou muito bom em desenhar, mas enfim. Aí ele vai fazer uma requisição aqui, beleza? Que vai ser um post, sei lá. Um put, qualquer coisa. Um e-mail aqui, né? Aí esse e-mail, tipo, esse request aqui, ele vai chegar, tipo, lá na tua aplicação, beleza? Então, aqui, vamos lá, a fronteira aqui entre a aplicação. E aí, antes dele chegar, sei lá, nas suas camadas, o seu negócio, as suas regras de negócio, né? Aqui, no caso, seria uma camada de regra de negócio, ou chegar na sua camada de acesso aos dados, né? Acho que é, na real, Data Access Layer, DAO. Data Access Layer, ou uma de serviços, Service Logic Layer. Antes dele chegar aqui, ele vai passar por aqui, que é a middleware. E aí, o que a gente pode fazer, tipo, por exemplo, nessa middleware zona aqui? A gente pode fazer, por exemplo, autenticação. A gente pode fazer autorização. A gente pode, tipo, pegar, sei lá, um token JWT. A gente pode fazer várias coisas nesta camada aqui, antes de chegar nas lógicas no seu código, na lógica da sua aplicação. Beleza? É mais ou menos essa vibe. Boa? Então aí como isso acontece, basicamente? Aqui no .NET, na teoria, é para ele ter uma imagem. Isso, boa. Por exemplo, ó, você tem um request. Deixa eu aumentar mais, deixa eu abrir numa nova aba, né? Aqui você vai ter um request, beleza? E aí esse request vai passar pelo middleware 1, que pode ser o quê? Pode ser autenticação, autorização. E aí eu posso ver o quê? Pô, primeira coisa que eu faço, eu vou pegar desse request, aqui, né? Desse request aqui, por exemplo, eu vou pegar daqui, e vou tipo, ver o que eu tenho aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou ter headers, né? Tipo, vou ter headers e tal. Pra você que acha que isso aqui tá muito abstrato, a gente pode ver, por exemplo, aqui um request HTTP
E aí a gente pode tentar ver aqui algumas imagens, ver se aparece alguma coisa. Aqui, boa, perfeito. Ó. O que ele tem? Um post, ele vai ter aqui uns headers e ele vai ter um body. Nossa, isso aqui é bem ruimzinho, né? Só que aquele lá tava melhorzinho que esse, na verdade. Mas vamos lá, aqui, esse aqui talvez. Boa, o que ele tem aqui? Ó? Ele vai ter o quê? Ele vai ter um... Ele é um get, beleza? Ele vai ter alguns headers, né? Aqui, por exemplo... E ele também vai ter, tipo, essas carry params, mas também ele vai ter um body. Ele pode ter um body, na verdade, né? Então ele também pode ter um body, como aqui tem. Aqui é o melhorzinho, né, no caso, mas tá meio borrado. Acho que talvez a MDN não deixe, mas um post com os headers e com body. E o que rola aqui? Basicamente, desse header aqui, né, tipo, desses headers, o que eu vou querer pegar? Eu vou querer pegar o JWT, por exemplo. E aí eu vou pegar o JWT... E aí eu vou verificar se esse JWT tá válido. Então eu vou fazer essa pergunta. Tá válido? Opa, se tiver válido, eu passo pra frente. Sabe? Eu dou aquele next que tá ali na nossa imagem. Next. Ou, se não tiver válido, eu bloqueio. Tipo, opa, não, bloqueia e não faz nada. Retorna, tipo, não autorizado, retorna 404, retorna qualquer coisa, beleza? Então seria mais ou menos essa vibe. Então aqui vocês conseguem ver, por exemplo, aqui que seria essa de autenticação. E logo em seguida, deu um next. Pô, perfeito, deu um next. Agora vamos para a segunda camada. A segunda camada aqui, o que seria? A gente poderia, por exemplo, fazer a autorização. A autenticação é para saber se a pessoa está autenticada, se tem um login válido, se ela tem um usuário e senha. Pronto. A autorização, o que ela pode fazer? Então aqui, por exemplo, a gente pode, tipo, por exemplo, extrair desse JWT. Cadê? Opa, aqui. Aqui a gente pode extrair desse JWT, por exemplo, as roles, que seria o quê? Os papéis desses caras. Qual é o papel que esse cara tem? Esse cara pode ser, por exemplo, numa aplicação, ele pode... As roles podem ser várias coisas, né? Mas, por exemplo, ele pode ser um ADM, então ele pode fazer tudo. Ou ele pode ser, tipo, simplesmente um cara que tem somente... Ele só pode fazer leitura. Então ele só teria uma role de só leitura, um papel de só leitura. Ele poderia ser um cara, tipo, que poderia ter acesso somente a métricas, por exemplo. E aí a gente pode fazer uma camada de autorização aqui também. Então seria mais ou menos isso, a middleware. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu request e vai começar a destrinchar o seu request para entender o que eu posso ou não fazer, o que eu posso adicionar coisas, eu posso adicionar o nome dele, por exemplo. A partir desse JWT aqui, o que eu posso fazer também? Eu posso pegar, tipo, eu posso pegar do JWT a role dele, o usuário dele, o e-mail dele e colocar, tipo, para os outros processos acessarem. Então, por exemplo, bem aqui em cima, eu falei que, por exemplo, aqui na BLL, eu posso querer saber se o cara pode fazer tal tipo de coisa, ou se eu posso querer associar, por exemplo, uma modificação na camada de acesso aos dados, a DAO, a Direct Access Layer, eu posso querer, tipo, falar bem assim, olha, toda vez que fizer uma modificação, eu vou colocar o culpado. Então eu adiciono o login do cara, tipo, digo, ó, o e-mail do cara é esse, ou o ID dele é esse, e aí eu vou saber quem foi que fez aquela modificação. Então eu posso colocar uma auditoria, beleza? Então é por isso que eu gosto de explicar usando o .NET, beleza? Aí vamos ver aqui, ó. Aí aqui seria um... Aqui, boa, olha aí, ele escreve na resposta um Hello World. Enfim, eu acho que o que a gente vai fazer agora é fazer algum programinha, beleza? Como que a gente vai fazer esse programinha? Isso é uma ótima pergunta. Vamos ler aqui o que nós temos aqui nos outros, beleza? Deixa eu ver aqui se ele traduz para o português. Boa. Então vamos lá, Fast API. Mas aí você me ferra, cara. Perdi o... Vamos ver se eu botar aqui só o PT barra, já tá funcionando. PT barra. Aí, boa. Ó, você pode adicionar middleware às suas aplicações Fast API. É uma função que manipula cada requisição antes de ser processada por qualquer operação de rota específica. Também cada resposta antes de retorná-la. Ele pega cada requisição que chega ao seu aplicativo. Ele pode, então, fazer com que essa requisição execute qualquer código necessário. Então, ele passa a requisição para ser processada pelo resto do aplicativo por alguma operação de rota. Ele então pega a resposta gerada pelo aplicativo por alguma operação de rota. Perfeito? Acho que é isso. Bem claro. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos começar, na verdade, né? Vamos abrir aqui o nosso terminal. Boa. Vamos abrir o nosso terminal. Vamos vir aqui pro... Não sei, vou criar aqui um diretório chamado
Snippets. Vamos para os snippets. Vamos criar aqui middlewares. mkd middlewares. Para criar o diretório, né? mkd middlewares. Aí a gente entra nos middlewares e agora a gente pode abrir o code. Perfeito? Boa, o code abriu aqui na outra aba. Vamos dar um Ctrl mais aqui. Será que tá funcionando aqui? Tá conectado? Acho que sim. Tá conectado aqui no Copilot, isso é ótimo. E aí a gente vai começar criando o quê? Vamos criar aqui uma main.py, perfeito? E vamos criar um programa muito simples, que vai ser, vou até pedir para ele criar aqui logo, criar um, deixa eu pensar, um put para modificar um JSON local. É isso. Criar um put para modificar um JSON local. Tipo, no caso, os dados, né? E é isso. Eu vou pedir para ele criar também o JSON. Crie o arquivo JSON com dados, não sei, de produtos. De beleza. Ponto, é isso. E adicione alguns dados. 10 dados. Sinta-se à vontade para criar as chaves. Aqui seriam os esquemas, né? Perfeito. Para ser bem simples mesmo, tá, galera? E aí eu já vou pedir também para deixar pronto, então. E aí é isso. Deixe pronto um get e um put. Perfeito, nada demais. Vamos ver. E aí, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer aqui? Olha, a gente vai, tipo, colocar no header, por exemplo, o e-mail do cara. Por exemplo, isso é um jeito muito simples de fazer. Ou até mesmo a gente pode, tipo, criar um token com um token que no nosso banco teria o dado do cara. Então ele faria o login, e aí depois que ele fizesse o login, a gente colocaria sempre no header o token. E aí a gente poderia pegar do token para descobrir quem é o cara. E aí a gente sempre salvaria. Sempre quando a gente fizer um put, a gente modificaria. Beleza? Boa. É isso. Vamos ver o que ele fez aqui. Olha, ele criou coisa demais até, mas vamos lá. Tá, eu acho que a primeira coisa que ele fez aqui é o seguinte, ele adicionou as bibliotecas. Então a gente vai precisar do FastAPI, do UVcorn. O UVcorn é pra gente poder, é o servidor web, né? No caso, e aí o Pydantic. O Pydantic é para poder fazer verificação de esquemas, provavelmente. Então é isso. Vamos até ver aqui. Acho que a gente pode ver juntos também. Aqui seria o Pydantic. O que é o Pydantic? O Pydantic é isso mesmo, validação. As modelos, né? Tipo assim, o que seria o Pydantic? Seria isso. Esquemas, é isso. Perfeito. Então é isso. Aí o que eu vou fazer? Que é os nossos dados, né? Então a gente tem vários dados aqui. A gente tem um ID, um nome, uma marca, uma categoria, um preço, um estoque, ingredientes, volume. É isso. E aí eu pedi para ele criar 10, só pra gente fazer as modificações. E aí aqui o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar, a gente tem o produto, né? Com uma base lá, que a gente já fez, o esquema, né? O esquema tá aqui. Ele só tá definindo aqui também. Aí a gente vai ter um produto updated, né? Tipo, por exemplo, que vai ter somente isso. Só que aqui eu ainda vou adicionar mais um detalhe, que vai ser quem modificou. Vamos não colocar agora, mas aqui a gente vai colocar assim, ó. Quem modificou o produto. Perfeito. Aí ele já disse aqui o que a gente vai fazer. Aí aqui tem a função de auxiliar de ler os dados. Então ele vai pegar aqui o path, né, do JSON, vai fazer o encoding para o TF8 e vai fazer o carregamento. E é isso. E aí salvar os dados também, que é um write, né? Vai abrir o arquivo, vai dar uma escrita, né? Aqui é a leitura, aqui é a escrita. Perfeito. E aí ele criou os endpoints. Qual é o endpoint? Get, que eu pedi, né? De nada, o que faz, né? Ele vai retornar o que ele faz. Produtos. Um get aqui de produtos por ID, que ele fez. Nossa, ele faz demais, na real, né? Um put com o ID do produto. E é isso, basicamente.
Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouco mais aqui sobre cada um, mas aqui basicamente ele vai ler os dados e vai retornar todos os dados, né? Tipo com produtos e o array. E é isso. Aqui ele vai pegar por ID, então ele vai procurar aqui tipo dentro do dados, ele vai ler os dados, vai pegar os produtos e para cada produto ele vai procurar onde tem o ID e vai retornar só o produto com aquele ID. E ele vai retornar um HTTP. Se ele não achar nada, né? Se acontecer alguma coisa aqui que ele não encontra, não chega aqui, né? Aí ele vai, tipo, retornar um 404 dizendo que não achou o produto. É isso. Que é uma exceção. Mas fechou. E o put vai pegar o quê? Vai pegar o produto e aí ele vai fazer a modificação do produto. E vai quebrar. E é isso. Perfeito. Vamos ver aqui como funciona isso, né? Na prática. Mas na minha visão, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que ver se eu tenho o PyEnv, primeiramente, né? Tipo assim... Temos o PyEnv. O PyEnv é para quê? É para criar um ambiente virtual. Então aqui a gente vai dar um PyEnv shell, talvez, não sei. Não, então vamos dar um PyEnv -help. E aí a gente consegue criar aqui, por exemplo, activate. Boa, activate init. Provavelmente init. Então vamos dar um PyEnv init para iniciar o nosso ambiente virtual. Não entendi muito bem essa vibe aqui não, mas tudo bem. Vamos ver se ele está dizendo para abrir uma nova. Snippets middlewares. E aí vamos tentar agora. PyEnv Jonoce activate is not a virtual env. Local shell. Não sei. PyEnv shell. Vamos pedir aqui para ajuda então, né? Claro, por que não? Vamos dar um ask. Vamos perguntar. Como faço para criar um ambiente virtual com o PyEnv para esse repositório? O PyEnv já está instalado. Boa. Ele vai refinar aqui e tal. Boa, eu tinha que definir, né? Tipo, PyEnv, se eu fizesse local -help, provavelmente ele diria, né? O que a gente tem que fazer aqui, ó. Tem que dizer o PyEnv local e dizer qual é a versão, né? Então, ele seta para a aplicação a versão local que você vai usar. Então aqui eu posso dar um PyEnv, não sei. Tem que ver quais são as versões que eu tenho disponível, né? Boa. Então eu vou verificar quais são as versões que eu tenho instalada. Eu tenho a 12.11. Perfeito. Então agora vamos lá. PyEnv local 3.12.11. Perfeito. Criou aqui a versão do PyEnv. Perfeito? É isso. Aí agora a gente pode que agora que a gente colocou o local, a gente pode tentar criar o ambiente virtual. Então vamos ver aqui, por exemplo, where Python. E ele está dizendo que está no Shims do PyEnv. Significa o quê? Significa que a gente já está usando já o ambiente virtual, beleza? Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que está no PyEnv, ao invés de se eu estivesse usando, por exemplo, o Python do sistema. Se eu abrir aqui, por exemplo, um novo terminal e eu colocar o where Python, você vai ver que ele também vai usar o Shims do PyEnv, né? Que é estranho. Mas tudo bem, basicamente a gente teria o Python do sistema e a gente teria o Python virtualizado, beleza? E é isso. Aí agora vamos tentar instalar aqui então. Python, PyEnv, né, no caso, PyEnv. Eu não preciso, na verdade, rodar isso aqui, né? Então eu poderia colocar Python -m venv ponto. É isso. E aí aqui eu criei um ambiente virtual. E aí agora a gente ativa o ambiente virtual. Então eu posso dar um ./bin activate.
Eu posso colocar um ponto no começo aqui e aí eu ativo o meu ambiente virtual. Dá pra ver que tá aqui. Eu vou dar até um deactivate aqui e vou tentar criar só assim pra ver. É isso mesmo. Eu tenho que dar um ponto antes. Perfeito. Ou seja, agora a gente está rodando o ambiente virtual middlewares. Agora, se eu der um pip install -r maiúsculo requirements.txt, ele vai instalar todas as... Não é -r maiúsculo, é -r minúsculo. Boa. E aí agora ele vai instalar as nossas dependências, né? O Pydantic, o Weavecorn, FastAPI. Perfeito? Instalado, a gente vai rodar agora, né? Python main.py. É isso. E aí como é que a gente faz aqui para poder verificar? Vamos instalar o Insomnia, né? Primeiramente. O Insomnia, ele é o para desenvolvimento de APIs, né? Então a gente vai fazer o download. E aí quando a gente fizer o download, a gente instala. Eu não tenho Insomnia aqui, tenho? Então, eu já tenho Insomnia, na verdade, estou vacilando. Boa. E aí, com a instalação do Insomnia, no caso, como eu já tenho ele aqui, eu acho que ele só falta abrir. Se eu tiver aberto ele, né? Na teoria era para ele já ter aberto, né? Mas enfim, a gente pode tentar também... Opa, abriu alguma coisinha aqui. A gente pode também tentar acessar a localhost. Qual é a porta que a gente rodou? Na porta 8000. E aí aqui na porta 8000 a gente vai ver os endpoints disponíveis, né? Correto? De acordo com o que a gente viu aqui. Na nossa implementação, que a rota raiz vai mostrar quais são os endpoints que temos disponíveis. Perfeito? Aí o get por ID e um put. Perfeito? É isso. A gente pode tentar pegar todos os produtos aqui. Todos os produtos. Opa. E aí a gente tem todos os produtos agora. Todos os 10 produtos, né? De 0 a 9, 10. Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? Agora é o momento que a gente vai criar as middlewares. Como que a gente vai criar essas middlewares, né? Para colocar uma middleware, a gente vai precisar, tipo, por exemplo, vamos fazer na marra aqui, né? Na raça. A gente consegue adicionar, tipo, uma middleware dizendo, por exemplo, no encapsulamento do app. Aqui vocês veem que a gente criou o app. Então, antes de criar o app, a gente pode pegar, por exemplo, criar uma... Já tá aqui como FastAPI, né? A gente pode dar um @app.middleware do HTTP e aí a gente pode fazer alguma coisa antes. Então, aqui no nosso caso, já tem uma coisa muito óbvia que a gente pode fazer antes, que é o quê? Que é fazer uma async def disponibilizar, por exemplo, né? Disponibilizar JSON para os endpoints. Esse seria uma coisa óbvia aqui pra gente, porque toda vez a gente pega aqui, por exemplo, o JSON e a gente, lê ele, a gente lê os dados, tá vendo? A gente lê os dados antes de fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, ele vai ler os dados, aqui ele vai ler os dados, aqui ele vai ler os dados, aqui ele vai ler, tá vendo? Então, como ele vai ler o dado todos esses momentos ele vai ler os dados, então a gente pode criar uma middleware que antes dele, chegar lá, do lado de lá, ele vai simplesmente, pegar e ler esses dados e deixar disponível, beleza? Então, seria mais ou menos essa vibe. Então, aqui, por exemplo, eu posso pegar eu posso colocar essa middleware mais para baixo aqui, né, para facilitar minha vida. E aí a gente pode pegar essa middleware, levar lá para baixo, depois da definição aqui das modelos e tal. E depois de ler os dados, a gente pode colocar uma middleware bem aqui, ó. Perfeito. Agora a gente faz o quê? A gente lê os dados. Aí a gente vem aqui, ó, request, state, dados, ler dados. Pronto. Aí todo endpoint que a gente tiver aqui para baixo agora vai ter o dado disponível. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de eu ler os dados, eu não preciso mais ler os dados. Perfeito. Eu só preciso o quê? Pegar do request os dados. A gente adicionou aqui, ó, um estado, dados, e a gente lê os dados. Então, aqui, ó, a gente só precisa requisitar ele direto. E é isso. Então, eu não preciso mais desse retorno, fazendo com que o nosso listar produto seja mais tranquilinho, menorzinho. Então, aqui, por exemplo, ó, vou dar um Ctrl agora e vai funcionar do mesmo jeito. Viu que funcionou do mesmo jeito?
mesmo sem aquela lógica. A mesma coisa a gente pode fazer para o Product ID. Vamos aqui, por exemplo, pegar o por ID, ID número 1, shampoo hidratante tandanã. Aqui o que a gente vai fazer? Ao invés dele ler os dados agora, a gente vai pegar o produto direto do... Ok, para vocês entenderem, ó, dados, a gente tinha que fazer dados, ler os dados, aí depois a gente tinha que criar o produto através dos dados que a gente pegou. Agora não, agora a gente só pega direto do estado, porque a gente criou uma middleware para resolver isso, que é a middleware aqui de cima. Antes, vamos voltar aqui então, no request, antes, ó, a middleware número 1. Antes da gente chegar, tipo, na nossa lógica de qualquer coisa que seja, que no caso aqui seria a nossa lógica de modificação dos dados, né, que seria essa aqui, de pegar os dados e tal, ou modificar os dados, a gente, tipo, vai lá e pega aquele dado antes e já deixa disponível no próprio request. Perfeito? Então aqui, por exemplo, ele fez aqui a lógica, deixou disponível, dá um next, e a próxima middleware, ou a lógica de negócio para frente, ela vai conseguir ter acesso a esse dado. É isso, basicamente, o que é uma middleware, beleza? Vamos aqui modificar o último também, né? A gente já modificou esse, já funcionou. E aí agora a gente precisa modificar este aqui também para ele ter o mesmo... boa. E aí isso aqui faz a mesma coisa. Perfeito? Isso aqui seria as middlewares. E agora, o que a gente vai fazer, né? Tipo, além disso, né? Deixa eu tentar abrir o Insomnia mais uma vez aqui para ver se ele consegue, né? Ou melhor ainda, eu vou tentar instalá-lo novamente. Sudo dpkg-i downloads Insomnia. Vamos ver aqui se ele instala agora, porque ele já está instalado, né? Mas vamos ver. Fechou. Aqui, para vocês verem que continua funcionando, né? Depois a gente fazer a modificação da middleware, aparentemente continua funcionando igualzinho, né? Igual estava acontecendo. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar uma nova middleware. Primeiro a middleware dos dados, né? Agora a gente vai adicionar uma middleware. Lembrando, aqui eles têm, tem a sequência importa. Então, por exemplo, ele vai ter essa middleware primeiro, e essa middleware segundo, e assim por diante, beleza? Então, por exemplo, agora o que eu quero fazer? Vamos criar aqui, por exemplo, um endpoint simples, um endpoint, por exemplo, de um post de sign-in, ou vamos chamar assim, login, né? Login. E aí a gente vai ter, tipo, algo muito simples aqui, na verdade, é tipo assim, gerar... pode ser até, tipo, baseado um token simples de autenticação baseado no login. No e-mail. Só no e-mail, vai. Seria uma opção, na verdade, né? Mas... Então seria basicamente, tipo, gerar alguma coisa aleatória, né? Tipo... Agora, qual seria o melhor jeito de criar isso? A gente provavelmente pediria para vou dar um Ctrl Shift P aqui. E aí eu vou dar um Copilot. E aí eu vou pedir para ele adicionar. Aqui, boa. Criar um token simples, aleatório, usando o timestamp, né, de agora. E o e-mail do login. Pronto, aí o que a gente vai fazer? Salvar isso no JSON. Perfeito. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai salvar esse dado aqui, tipo, vai salvar esse token no banco, né? No nosso caso, o nosso banco, né? Opa, aqui ele... eu vou pegar aqui o gerar o token, mas ele, tipo assim, como eu tô com no ESC, eu dei uma vacilada, né? Tipo assim, ele colocou tudo de novo. Tá. Sinta-se à vontade para modificar.
dos arquivos. Pronto, aqui eu vou adicionar o nosso dados também, para ver se ele... O que ele vai querer fazer. Mas basicamente seria esta... Deixa eu aumentar aqui. Seria este endpoint aqui, né? Login. Ele vai pegar os dados aqui, só por pegar, né? Aqui ele vai gerar o token. Então a gente criou aqui um gerar token, que provavelmente está aqui em cima, né? O gerar token ele vai pegar um timestamp, vai pegar a string, ou seja, vai pegar o e-mail com timestamp, e vai criar uma hash com base nisso. Vai dar um encode aqui, gerou uma hash, um token, e é isso. Usando aqui o hash lib e o datetime, beleza? E aí no login a gente só vai pegar o quê? A gente pega os dados, a gente gera o token, pega o datetime, a gente pega os usuários, se já existe um usuário no JSON, verifica se o usuário já existe, atualiza, se não adiciona um novo usuário. Perfeito? Então se o usuário existente é falso, né? Tipo aqui a gente vai fazer um for, né? Para poder tipo, modificar essa variável aqui. Então o usuário está em dados, se o usuário e-mail tipo já tem, a gente vai tipo pegar o token, adicionar lá e vai dizer quando foi o último login dele e dizer, opa, já existe um usuário. Se não, ele vai ter que adicionar nos dados, né? Dar um append desse usuário que a gente acabou de colocar. Perfeito? Salva os dados e retorna o login. E é isso. Essa é a resposta. Perfeito? Aqui vocês conseguem ver que essa foi a modificação. Então tem o request de login e o login response. Aqui ele tipo vai adicionar usuários, que agora a gente tem usuários também. E é isso. Gerou o token. Gerar token é uma função, né? É isso. Disponibilizar JSON para os endpoints. Aqui ele agora vai ter um tipo request. Também ele está tipando, né? Deixa eu diminuir isso aqui de cantinho. Diminua. Boa, fechou. Gerar um token simples de autenticação baseado no e-mail e senha, que é o que a gente queria, né? Então ele fez aqui agora, ó, tipo, gerar token baseado no e-mail e timestamp. Pega os dados, gera o token, a gente já viu essa função no caso, né? E aí é isso. E ele adicionou aqui mais uma rota. E aí agora ele tipou os requests. Tipou os requests. E agora a gente tem, tipo... por algum motivo ele fez isso aqui, né? Tipo, basicamente 2 linhas ao invés de fazer uma linha só. Porque agora ele está pegando o produto só, né? Ele podia ter botado aqui, mas enfim. Ele preferiu dessa maneira, ok. Então a gente vai meter um keep aqui. Ele colocou um e-mail validator aqui. E um teste API. Nossa, é o... Tá, boa. O modelo sendo o modelo. Ó, colocou um readme também. Nossa, agora ele encheu de linguiça aqui, né? Tipo, caramba. Enfim, colocou o usuário vazio. Mas essa linguiçada toda aqui a gente pode, tipo, deletar. Tá bom? É, tipo assim, coisa demais. Ele exagerou. E é isso. Aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode meter o login. Só que agora pra meter o login a gente vai precisar do Insomnia, galera. Não tem muito o que fazer, não. Caramba, tem 2 Insomnias agora. Vocês viram? Tem 2 Insomnia agora, galera. É isso. Tem 2 Insomnias instalados. Mas tudo bem, é a vida. Depois eu vejo isso. Boa, agora a gente cria aqui um post, né? Um HTTP request. Boa. Nossa, velho, que missão. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Diminuir isso aqui. Um post. O post vai ser o quê? HTTP, // localhost 8000 /login. É isso. Vamos ver aqui o nosso login. /login. E aí a gente vai ter a login response aqui, né? O request, dentro do nosso login request. O que tem dentro do login request? O e-mail e a senha. Ele é o quê? Ele é o request, é um body, né? Tem que ver, mas eu acho que é o body. Ou não. Dados, usuário, onde que ele pega? Ele pega o login data e e-mail. Login data, gerar token. Acho que é isso, na real. É tipo, vamos ver aqui, vai. E-mail. Opa. E-mail. Que seria então aqui, sei lá, dw local.com. E a senha, que seria qualquer coisa aqui aleatória, né? Não sei, vamos ver aqui se funciona. Deu not found. Vamos ver o que aconteceu.
Login, e-mail, boa, eu coloquei como aqui, então a gente vai ter que colocar como JSON mesmo. Então, body JSON. Aí vem e-mail, tem que colocar entre aspas, tá bom? Então, e-mail aqui vai ser dw@local.com, uma vírgula, senha. E aí, agora a gente pode colocar aqui a senha, né? Que é qualquer senha aleatória. E vamos ver se funciona agora. Opa, ainda não funcionou. Eu tenho que tirar os parâmetros, provavelmente. Vamos selecionar aqui os parâmetros. Vamos ver se funciona agora. Não encontrado ainda. Por que não foi encontrado? É uma ótima pergunta. Mas vamos lá. Aqui é um /login. É um post. Então, ó, a gente tem um post. Um /login. A gente sabe que a requisição está chegando, né? Aqui a requisição está chegando, numa boa. As outras requisições que a gente fez aqui, por exemplo, a de produtos, está certo. Então, aparentemente, deveria estar funcionando mesmo. Então, beleza. Vamos ver aqui. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar, por exemplo, a timeline que a gente tem. E aí, a gente pode mandar para ele... pro próprio GPT e falar bem assim, pô, mano, não consegui fazer essa requisição, não tá funcionando. Vamos ver se deu bom aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Boa. Aí a gente coloca, não conseguimos fazer a requisição, fazer o login. Agente, tá, vai, não era o agente que eu queria. Pois é, aparentemente não faz muito sentido, na real, ele tá falhando, né? Boa. Tipo, tem a questão do decorador, né? Aqui tem uma middleware antes do login, né? Talvez seja isso mesmo. Interessante. Aí ele vai rodar agora um post, igual a gente acabou de fazer, no caso, né? Mas eu acho que provavelmente é a middleware. Ele deve estar dando problema. É porque não tá salvo? Será que não tá salvo? Vamos diminuir isso aqui. Não tem OpenAPI, velho. Nossa, mano, o modelo tá viajando, mano. Meteu um OpenAPI aqui do nada, não tem swag, não tem nada, né? Tipo, com essas especificações. Mas é isso, vamos dar um keep aqui, né? Tipo, ele não modificou nada. Boa, agora ele tá falhando, na verdade, olha aí, ó. Ele não tava construindo, né? Tipo, não estava construindo. Por quê? Porque a gente não fez a instalação, né, galera? Então a gente precisa fazer pip install -r dos requirements novamente. Porque ele não estava instalando. Agora vai funcionar, provavelmente. A gente esqueceu de fazer a instalação. Aqui, por exemplo, nos requirements, a gente adicionou uma nova biblioteca, né? Um novo pacote. E aí a gente não fez a... Perfeito, é isso. E aí agora ele criou, tem o token associado com timestamp, associado ao e-mail. A gente consegue ver aqui em dados que ele adicionou aqui embaixo. O login, perfeito. Aí agora o que a gente faz aqui? Aqui é muito simples, na verdade, né? Tipo, vamos supor que toda vez que eu fizer um put, ele fez o login aqui, por exemplo. Aí toda vez que a gente fizer um put agora, aqui eu preciso criar uma middleware. Então, né? Toda vez que ele for fazer um put, a gente tem que salvar o token, tipo, dizendo quem foi que fez aquela modificação. Então, por exemplo, middleware para login, geração de token? Não precisa. Middleware para disponibilizar o e-mail relacionado ao token. Aí aqui a gente colocaria app, middleware, HTTP. Vamos ver aqui, tá muito grande, vamos ver se é isso mesmo. Então ele pergunta aqui, por exemplo, se ele começa com produto, ele verifica se tem um token. Só que aqui no caso não é começa com produtos, né? Que seria qualquer coisa que não começa com login, no caso. Qualquer coisa que não começa com login,
Tá, pode ser até isso aqui. Vai middleware para autenticar o token e disponibilizar o e-mail associado. Então, por exemplo, se ele começa com produtos, ou seja, tudo, né, que a gente tem até o momento, e aí a gente vai pegar, por exemplo, do header autorização. Beleza, perfeito, autorização. E aí a gente verifica se o token, tipo, é válido. Se não tem token, né? Se não tem token é 401. Então, se não existe nenhum token, já é 401 de cara. A gente vai pegar os dados do usuário, a gente vai ver se tem um e-mail associado. Então, usuários, se tem um token, tem um e-mail associado. Aí a gente associou o usuário aqui e aí a gente disponibiliza o e-mail associado. A gente dá um break, né, no for e a gente segue em frente. Se não tem e-mail associado, dá 401. Se tem um e-mail associado, a gente adiciona ele com um estado de e-mail. Então a gente vai deixar ele no request com o e-mail associado, para a gente poder acessar mais tarde. Perfeito? E aí é isso. E aí a gente dá um call next para o próximo request. No caso aqui iria para produtos, né? Então vamos lá. Agora que a gente tem isso, vamos começar aqui, por exemplo, aqui é o login. Vamos dar um duplicar. E agora vai ser aqui get produtos. Esse get produtos é um get, claro. Aqui é produtos. E a gente pode, tipo, ele não tem corpo, né? Tipo, é nobody. Sem parâmetros também, nada. Só que agora não é pra ele funcionar. Ele é pra ele funcionar, na real, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma resetadinha no nosso... Eu acho que não tá como eu posso dizer, ele não tá hot load, né? Por isso que ele ainda funciona, boa. Aí ele deu um 500 agora. Aqui funciona. Quando a gente chama o produtos aqui, ele tá dando um server erro. Qual é o server erro, né? Ele está dizendo que a gente tem uma função que retorna snippet. Está dizendo que o objeto is not callable. Deveria funcionar com a beleza, mas vamos ver aqui. Mock, produtos. Vou botar um /1 aqui para tentar pegar o produto número 1, mas é isso mesmo, tá falhando, tá dando ruim. Vamos cancelar e vamos jogar isso aqui. Boa, no Autenticar Token, boa, JSON Response. Ficou faltando, tipo, ter o objeto, né? Agora é um JSON Response ao invés de HTTP Exception, né? Faz sentido, inclusive. O Exception é tipo assim, sempre vai ser um 404, um 500, vai ser um 500 na real, né? Tipo assim, falhou. E aí tem que ter um JSON Response, então faz total sentido que seja isso. Perfeito? Então vamos lá. Agora agora deveria funcionar. Vamos voltar aqui pro produtos como um todo. Ó, e deu unauthorized. Por que deu unauthorized? Porque a gente não tem nenhum token, não tem ninguém, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse ver, vou até dar um keep aqui nessas paradas, né? Vamos ver o que ele fez. Ele só adicionou isso, ó, o token. Usuário get token, JSON response, e é isso. Ele só mudou o jeito que a gente pega o token e agora ele usa o JSON response ao HTTP exception. Dá um keep aqui mesmo. Boa, dá um skip e cancelo. O que aconteceu aqui, basicamente? Ele não tinha importado uma resposta, o JSON response, né, que a gente precisa usar para poder, tipo, retornar uma resposta. Perfeito? E aqui a gente estava usando HTTP exception, então ele sempre vai retornar o 500, beleza? Então agora a gente está retornando a resposta apropriada, que é o que a gente recebeu aqui agora, né? Tipo, a resposta apropriada, que é um 401, né? Aqui se a gente colocar o raw data no console a gente consegue ver, ó, ele deu um 401 unauthorized, que é uma resposta JSON válida, então não crashou nossa aplicação. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente só precisa vir no auth. Sei, é um basic, não é um basic que a gente vai usar um... Deveria ser algo simples, na verdade que eu não vou nem usar esse auth aqui, a gente pode deixar ele como none, tá bom? A gente vem no header aqui, a gente adiciona um novo header. Authentication. Vamos ver se é isso que ele espera. Aí a gente vai descobrir aqui agora. Ó, ele pega o authorization, tá vendo? Então, authorization. E aí a gente tem que colocar o token que ele retornou do login. Ó, ele retornou esse token do login aqui, né? Que tá lá salvo no nosso banco. No nosso banco, assim, JSON, né? No caso, né? Bem um banco.
Então a gente pega esse token aqui, né, que foi retornado pelo nosso login, e aí a gente vai colocar aqui nos produtos. Então vamos dar um send agora. E deu uma merda aqui, legal também, né? Dados, ele não conseguiu pegar alguma coisa dos dados também, tá? Ah, porque agora ele tá dando esse state.key, ele tá dando esse state key, eu acho que a gente vai ter que usar o get pra tudo. Lembra que a gente pegou aqui como um get, o token também, ó, a gente tá dando um get, provavelmente ele só vai fazer isso. Então ele tá dizendo assim, o problema é que o middleware autenticar token está tentando acessar o state dados antes do middleware. Ah, boa, é porque a gente tipo colocou eles no... Deixa eu pensar aqui. Olha aí, a gente colocou tipo, por exemplo, o login. Ó, disponibilizar JSON para os endpoints. Tá antes. E agora ele colocou depois? Foi no sentido antes do middleware. Do middleware disponibilizar JSON para os endpoints resultados. Os middleware são executados na ordem inversa em que são declarados. Ah, boa. Então aqui no Fast API eles são tipo declarados de modo inverso. Então, por exemplo, esse aqui ele ia tipo ser chamado depois. Enquanto é diferente lá do .NET, por exemplo. Mas beleza, então ele tipo, o primeiro é o último, no caso. É o jeito que ele coloca lá, sei lá, na pilha. Então, o que vem por último vai rodar primeiro. Então, primeiro a gente precisa rodar disponibilizar os dados e depois a gente roda esse middleware de autenticar o token. Perfeito? Então, na teoria, isso aqui deveria funcionar agora. E vamos ver se funciona. Boa, perfeito, é isso aí, galera. É isso, então, ele fez a autenticação, ele autenticou pelo token. Então agora a gente tem um token do cara, dizendo quem ele é. Agora a gente sabe quem é a pessoa que fez a requisição. E a gente só autoriza quem está autenticado. Por exemplo, se eu mudar, sei lá, esse eu vou mudar a primeira aqui, tirar o 9 e dar um send, ele falou, opa, não, tá autorizado. Se eu colocar o 9, ele já diz, opa, tá autenticado. Perfeito, é isso. Então, tipo assim, só para dar uma recapitulada geral aqui, os middlewares eles servem para tipo como camadas antes de você tipo levar para sua lógica. Então a gente pode pegar um token, entender quem é a pessoa que está fazendo a requisição, ver se essa pessoa pode fazer a requisição ou não, pegar dado, várias coisas. E aqui, por exemplo, a gente está disponibilizando um token no próprio request. A gente está tipo verificando se ele está autenticado ou não, para a gente ver se a gente pode passar ele para frente ou não. Então o middleware serve mais ou menos como isso. Geralmente a gente usa muito para autenticação e autorização, beleza? Isso é o padrão, autorização e autenticação. A gente autentica, autoriza e coloca dados de quem está fazendo o request no próprio contexto ali e passa para as próximas lógicas. Perfeito? Essa é a vibe. E aí, galera, então eu tô cortando aqui só para avisar para vocês que eu fiquei falando enquanto eu não mostrava a tela, igual tá aqui agora, eu esqueci de voltar para a tela. Eu fiquei falando e aí por isso que vocês vão ver a parada meio que lá, tipo, já feita, sabe? Que é o próximo tape, beleza? Aí eu vou aproveitar também, aí vocês veem que eu tô... É outro dia, né? Tomei banho, tá vendo aí? Enfim, aproveitar pra dizer aí pra vocês... Não sei, na verdade, vou perguntar ao chat GPT o que eu tenho que falar. E aí, chat, o que eu tenho que falar aqui pra galera mesmo? Pô, nessa altura do campeonato, o pessoal já deveria ter se inscrito no canal e dado um like no vídeo, provavelmente, né? Se não fizeram isso ainda, acho que eles estão vacilando. Ou estão só testando a nossa paciência, né? Bora lá, galera. Dá essa força. Pode crer. É isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, é interessante também vocês, tipo, deixarem comentários, dizer se vocês estão gostando do conteúdo, se eu deveria focar, por exemplo, em A, em Python, em Fast API, em Express, em React, em Vue, em .NET, em Java, em Pair Programming, em conceitos básicos, em API, em HTML, em servidor, em Ubuntu, em Linux, em Fedora e qualquer coisa que seja, galera. Aqui o papai aguenta. Pode mandar aí que eu faço pra vocês. Tenho experiência em muita coisa, na real. Rust, Vue, Angular, tá ligado? jQuery, se vocês quiserem. WordPress, MS. Enfim, coisa pra caramba. Vocês dão uma olhada no LinkedIn, vocês vão ver que eu já trabalhei com muita coisa. Então... deixem comentários aí, digam o que vocês querem, que eu tô fazendo isso pra vocês. Então vocês vão comentar, eu vou fazer pra vocês. Então é basicamente, eu trabalho pra vocês. Tamo junto. Falou. Então bora lá. Boa. Então, aqui basicamente é o seguinte, a gente pegou aqui no put, a gente agora verifica, antes da gente salvar o dado,
nós temos que primeiro pegar o e-mail, quem foi que modificou e quanto foi modificado. Então a gente vai adicionar o que a gente faz? A gente vem aqui no nosso esquema, né, do produto update e do produto, né, no caso, e a gente adiciona última modificação, ou seja, quando que está sendo modificado e quem modificou. Ou seja, para isso aqui a gente precisa ter o e-mail na middleware disponibilizado, né? Então, por exemplo, aqui ó, na middleware de autenticar, ele deixa disponível o e-mail de quem é que está fazendo aquela modificação, de quem é que está interagindo com a nossa aplicação através do token. Então aqui nos dados, a gente sabe que a gente tem o dwlocal.com aqui, que tem esse token tal, e aí a gente vai conseguir dizer quem é que está modificando, quem é que está fazendo essas coisas. E aí aqui embaixo, né, a gente consegue saber isso. Então, por exemplo, aqui é o momento que ele vai modificar o produto encontrado, ele encontrou o produto e tal. O request, nesse request aqui, a gente já tem disponível os dados e o e-mail, né? Então, se a gente vier em request.state e .dados, a gente acessa os dados. Se a gente vier em request.state.email, a gente tem acesso ao e-mail de quem é que está interagindo com a aplicação. E aí a gente adiciona no produto. E aí ele salva aqui, ó. Por exemplo, aqui ele salvou no ID 9, ele salvou como a última modificação aqui e quem foi que modificou, o culpado, a auditoria, né? A gente está falando de auditoria. E aí foi o que? O put, colocamos o header de autorização, beleza? Com o token do cara e adicionamos aqui o body. E aí quando ele retornou, ele já retornou quem foi que modificou e quem foi que, e quando foi a última modificação. E já com as modificações, ó, 130 foi uma das modificações e o modified. E é isso, basicamente. Esse tape aí é um extra, porque caguei o pau, mas tamo junto. Valeu, galera. E eu vou falar de APIs aí depois, tá bom? Isso aqui já é um bom apanho geral com middlewares e tal, legal demais. Mas eu vou fazer um vídeo sobre API, sobre os verbos e tal. Vou tentar fazer uma coisa um pouco mais didática, provavelmente, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa didática aqui uns limites que eu tenho de fazer vídeos e editar vídeos. Flow, deixa aí uns comentários dizendo aí se vocês querem alguma coisa específica. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas é isso. Sou eu, YouTuber. Bye bye.